Olá, bem-vindo novamente ao nosso canal Viagens Modestianas. A nossa viagem de hoje é a terceira parte sobre cálculo de área de figuras geométricas planas. E nessa aula de hoje nós vamos falar especificamente sobre círculo e circunferência. Mais especificamente ainda sobre área de círculo. A nossa habilidade da BNCC, resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área, quadriláteros, triângulos e círculos, em situações como determinar medida de terrenos. Então, antes da gente começar o cálculo da área de um círculo, vamos rapidamente entender o que é comprimento de uma circunferência. Então, nós temos uma circunferência aqui de centro O e de raio R. Então, isso daí você já estudou, possivelmente no 6º ano, 7º ano. Então, O é a origem ou centro, o R é o raio, a gente vai chamar de R minúsculo, né? O O geralmente a gente representa com letra maiúscula porque é um ponto. E ponto a gente representa com letra maiúscula. E D a gente não colocou, é o diâmetro, que a gente representou aqui como se fosse essa linha vermelha. E você já verifica que o diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Daí nós temos o seguinte: se eu pegasse essa circunferência, contornasse com um barbante ou uma linha, o mais fino que pudesse, ou um fio, e de repente eu tirasse ela do contorno e a esticasse. Esse tamanho é exatamente o comprimento da circunferência, certo? A gente vai chamar de C, e o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro dá um número irracional. O diâmetro, a gente sabe que é 2 vezes o raio. Então, comprimento dividido por 2 vezes o raio, nós temos que é um número irracional, 3,1415 reticências, certo? A gente já falou de número irracional. Se você ainda não assistiu a nossa aula sobre número irracional, eu vou deixar o link aqui no card. Você assiste depois, certo? Para você se aprofundar bem sobre essa parte de números irracionais, que formam, junto com os números racionais, o conjunto dos números reais. Então, a gente pode tirar a seguinte relação: comprimento dividido por 2 vezes o raio é igual, vamos chamar esse número irracional de π, certo? Um número muito famoso no cálculo aritmético em geometria que envolve a parte de círculo e circunferência. E a nossa fórmula é mais conhecida como comprimento igual a 2 vezes o π vezes o raio da circunferência. Muito bem, mas como entender isso melhor? Antes disso, vamos para a área de um círculo, para a gente entender e depois resolver alguns exercícios sobre. Então, a área de um círculo ela vai ser dada em função do raio desse círculo. Nós temos um círculo aqui de raio R, só lembrando que círculo é o contorno mais a parte interna, como se fosse uma moeda, certo? E circunferência é somente o contorno, algo que lembra uma aliança, um bambolê, certo? Somente o contorno. Então, a gente vai pegar essa circunferência, certo? Na verdade, o círculo, né? E vai dividir em várias partes, conforme vocês estão verificando aqui. Eu recomendo que você conte essas partes, certo? Você pode pausar o vídeo agora e contar as partes para você entender o que a gente vai fazer. Na verdade, seriam triângulos, certo? Pois eu tenho um polígono que está inscrito nela. Mas existe uma parte fora que sobra, que caracteriza que não é um triângulo. Então, observamos o seguinte.
De posse do que a gente acabou de fazer, certo? Dividir o círculo em várias partes por meio de um polígono escrito, a gente vai pegar e vai recortar esse círculo nessas partes, conforme vocês estão vendo aí, azul claro, azul escuro, verde claro, verde escuro. Eu recomendo que você faça esse exercício mental de observação com cautela, para você entender bem o porquê da área, da circunferência ou do círculo, né? Já que a circunferência é só o contorno, mas a gente pode se referir também à parte interna da circunferência, como a gente já trabalhou, do porquê a gente vai chegar na fórmula de πr ao quadrado. Então observa bem, quanto mede esse tamanho aqui? É o comprimento do círculo, é o comprimento da circunferência que a gente acabou de trabalhar, certo? 2 vezes o π, que é o número irracional, vezes o raio. Observa mais também. Quanto mede a altura? Observando que a altura, ela é a altura desses triângulos menores aqui, certo? Que definem a parte que a gente está trabalhando. É o raio da circunferência. Então, o que a gente pode fazer? De posse disso que você acabou de verificar, nós temos o comprimento 2πr, o raio r. Olha o que vai ser feito. Observa bem. Vê se você entendeu. Eu, no caso, reorganizei os triângulos de modo que eles se encaixassem perfeitamente. É só você acompanhar, fazer esse exercício mental aí bem devagar. E eles formaram que figura? Uma figura que a gente já calculou a área num vídeo anterior. É o paralelogramo. A gente já calculou a área de um paralelogramo. Se você ainda não verificou, o link está no card. Certo? Como se calcula a área de um paralelogramo. Mas se você lembra, como é que se calcula? Eu pego a medida da base e multiplico pela medida da altura. E quanto é a base? Observe o que foi feito. Eu peguei a metade dos triângulos e coloquei na parte que não tinha triângulo. Então, 2πr é como se fosse o dobro de πr, né? Então, ficou somente πr, a base. E a altura? A altura continua sendo o raio. Então, se você assistiu o vídeo sobre o cálculo da área de um paralelogramo, você sabe que a área de um paralelogramo é base vezes altura. Nesse caso aqui, quanto mede a base? πr. Quanto mede a altura? r. Então, nós temos o quê? Que a área disso aqui, que é a área do círculo, é πr vezes r, que é πr ao quadrado. É muito importante você entender como é que vem essa fórmula. Então, já que a gente já tem a fórmula da área do círculo, vamos à resolução de questões. Determine o valor da área de um círculo cujo raio mede 9 centímetros. Use π igual a 3,14. Pessoal, o π não vale 3,14. É um valor aproximado, certo? Que a questão está dizendo para a gente usar para efeitos de aproximação. Então, cuidado quando você for falar por aí que o π é 3,14. O π é aproximadamente 3,14, porque ele é um número irracional, certo? Então, vamos à resolução. A área πr ao quadrado. Então, substitua o raio, que é 9 centímetros, onde está o r, e o π, o resultado aproximado, 3,14. 9 ao quadrado, 9 vezes 9, dá 81. E 3,14 vezes 81, 254,34, como a gente está falando de área, centímetro quadrado. Essa multiplicação de números decimais, a gente já trabalhou ela com bem detalhes. Eu vou deixar o link do vídeo da aula aqui no card para você.
Caso você tenha alguma dificuldade, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, então a gente já tem aula gravada sobre isso que a gente vem trabalhando, e eu sempre vou deixar o link para você disponibilizado no card, caso você tenha perdido alguma que é necessário para o momento que a gente está estudando. Então, vamos à segunda questão. Qual é o valor da área de uma praça circular cujo raio mede 23 metros? Então, eu tenho uma praça circular cujo raio mede 23 metros. Ele quer saber a área. Aplicação direto também na fórmula. πr ao quadrado. Eu substituo o raio por 23. Aí eu faço 23 ao quadrado, que é 23 vezes 23, que dá 529 π metros quadrados. Observa que nessa questão ele não te deu um valor aproximado de π. Então, das duas, uma. Ou você usa o valor real de π, que eu não aconselho, que geralmente a maioria dos livros e dos exercícios não aconselha, ou você deixa simplesmente como está aqui, em função de π, a área em função de π, 529 π metros quadrados. Isso quer dizer que se você for querer saber o valor bem aproximado, você pode aproximar o π, dependendo da situação, né? O π sendo 3, o π sendo 3,1, o π sendo 3,14, o π sendo 3,141 e assim sucessivamente. Vai depender da sua necessidade. Então, vamos a mais uma questão. Determine o valor da área de uma região circular que tem 20 centímetros de diâmetro. Use π igual a 3,14. Então aqui, pessoal, ele deu novamente a aproximação de π, mas ele não deu diretamente o raio, ele deu o diâmetro, que é 20 centímetros. Mas a gente sabe que o diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Então, possivelmente, o raio 10 centímetros. Possivelmente não, com certeza, né? O raio é 10 centímetros. Então, substituindo na fórmula πr ao quadrado, nós temos a área do círculo 3,14 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, que vai dar 100. 100 vezes 3,14, 314 centímetros quadrados. Então, a área dessa região circular, com um π aproximado de 3,14, essa região tem 20 centímetros de diâmetro, que passa a ter 10 centímetros de raio, 314 centímetros quadrados. Muito bem, pessoal. Então, hoje a aula foi bem breve. O que a gente tinha como objetivo? Comprimento ou perímetro de uma circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. Estou escrevendo aqui a fórmula literalmente, né? E a área de um círculo é igual a π vezes o valor do raio elevado ao quadrado. Então, novamente as nossas referências. É sempre importante a gente destacar da onde a gente tirou o modelo da nossa aula, o modelo de conteúdo, de estrutura, sendo que o conteúdo matemático é de domínio público, mas é bom a gente referenciar quando tem figuras, quando tem assim os textos bem semelhantes. E daqui para frente eu deixo com vocês as últimas palavras dessa aula. E te encontro na próxima aula. Valeu!